As 5 linguagens do amor. Capítulo 5. A segunda linguagem do amor, qualidade de tempo. Era o meu dever perceber qual a primeira linguagem do amor de Betty J.O., logo no início, pelo que ela me disse naquela noite de primavera quando os visitei em Little Rock. Bill é um bom provedor, mas não gasta tempo algum comigo. Do que me servem a casa, o carro novo e as demais coisas se não os curtimos juntos? O que ela desejava? Ter um tempo de qualidade com seu marido. Ela queria que ele focalizasse nela a sua atenção, que lhe dedicasse mais tempo e pudessem realizar algumas atividades juntos. Quando digo qualidade de tempo, desejo afirmar que você deve dedicar a alguém sua inteira atenção, sem dividi-la. Não significa sentar no sofá e assistir televisão. Quando o tempo é gasto dessa forma, quem recebe a atenção são as estações de TV, e não o cônjuge. O que pretendo afirmar é algo como sentar-se ao sofá com a televisão desligada, olhar um para o outro e conversar, no processo de dedicação mútua. É dar um passeio juntos, só os dois. É ambos saírem para comer fora, é um olhar nos olhos do outro e conversar. Você já percebeu que, nos restaurantes, é perfeitamente possível notar a diferença entre um casal de namorados e um de casados. Os namorados miram-se nos olhos e batem papo. Os casados sentam-se à mesa e olham ao redor do restaurante. Pode-se dizer que foram ali apenas para comer. Quando me sento ao sofá com minha esposa e dedico-lhe 20 minutos de minha inteira atenção e ela faz o mesmo por mim, concedemos um ao outro 20 minutos de nossa existência. Nunca mais teremos aquele tempo novamente. Entregamos ali parte de nossas vidas um ao outro. Esse é um poderoso comunicador do amor emocional. Um único remédio não pode curar todas as enfermidades existentes. Em meu aconselhamento para Bill e Betty J.O., cometi um erro muito sério, pois afirmei que palavras de afirmação teriam o mesmo significado para os dois. Esperava com isso que, se cada um deles desse ao outro uma afirmação verbal, o clima emocional mudaria e ambos sentir-se-iam amados. Isso funcionou para Bill. Seus sentimentos em relação a Betty J.O. tornaram-se mais positivos. Ela passou a apreciar mais o trabalho duro que ele desempenhava. Porém, o mesmo não ocorreu com Betty J.O., porque palavras de afirmação não era sua primeira linguagem do amor, mas sim a qualidade de tempo. Peguei novamente o telefone, liguei para Bill e agradeci-lhe o esforço feito nos últimos 2 meses. Disse-lhe que ele fizera um bom trabalho ao dizer palavras de afirmação para Betty J.O. e ela as ouvirá. Ele me disse: "Mas Dr. Chapman, ela ainda continua triste. Acho que as coisas não melhoraram muito para ela." E eu lhe respondi: "Você tem razão, Bill. E acho que sei o porquê. O problema é que sugeri a linguagem do amor errada." Bill não tinha a menor noção do que eu estava falando. Expliquei-lhe então que os motivos que levam uma pessoa a experimentar o amor emocional por outra não são necessariamente os mesmos. Ele concordou comigo que a sua linguagem do amor era realmente palavras de afirmação. Contou-me então que, desde menino, isso era importante para ele e estava contente ouvir Betty J.O. expressar apreciação pelas coisas que ele fazia. Expliquei, então, que a linguagem de Betty J.O. não era palavras de afirmação, mas sim qualidade de tempo. Passei-lhe também o conceito de dedicar atenção integral ao cônjuge, dizendo-lhe que não deveria ouvi-la enquanto lia jornal ou assistia televisão, mas sim olhá-la nos olhos e dedicar-lhe toda a atenção, fazer com o cônjuge algo que ele aprecia, e ser realmente sincero nessa atividade.
Ele então me disse, algo como ir com ela a um concerto, as luzes começavam a brilhar em Little Rock. Dr. Chapman, ela sempre reclamou disso. Nós não temos atividades em comum. Realmente não gasto sequer um momento com ela. Betty J.O. lembra-me o tempo todo que antes de nos casarmos, costumávamos passear e tínhamos várias atividades juntos, mas agora vivo ocupado demais. Essa é realmente sua linguagem do amor, sem sombra de dúvida. Mas, Dr. Chapman, o que eu posso fazer, se meu trabalho realmente exige muito de mim? Pedi-lhe, então, que me falasse sobre seu serviço. Por 10 minutos ele me contou a história de como subira os degraus de sua firma, de quão arduamente trabalhara para isso e orgulhava-se de seus feitos. Falou-me também de seus planos para o futuro e que, pelos seus cálculos, dentro de 5 anos chegaria ao posto que sonhava. Perguntei-lhe então: você quer chegar lá sozinho, ou deseja a companhia de Betty J.O. e de seus filhos? Quero que eles estejam comigo. É por isso que sofro tanto quando ela reclama do tempo que gasto no serviço. Realizo o que faço por nós. Quero que ela participe disso, mas Betty insiste em reagir negativamente. Você começa a entender o porquê dela ser tão negativa, Bill. A linguagem do amor de Betty J.O. é qualidade de tempo. Você lhe dedica tão pouco tempo que o tanque do amor dela está vazio. Ela não sente segurança em seu amor. Por isso, em sua mente, ela rejeita o que o afasta dela, ou seja, seu trabalho. Ela realmente não odeia sua profissão. Ela detesta o fato de sentir tão pouco amor de sua parte. Só há uma solução para isso, Bill, e o preço é alto. Você terá de arrumar um tempo para gastar com Betty J.O. Você precisa amá-la na linguagem dela. O senhor está certo, Dr. Chapman. Como devo começar? Você ainda tem o caderno onde anotou as características positivas de Betty J.O. Tenho, está bem aqui. Ótimo. Faça uma outra lista. O que, em sua opinião, Betty J.O. gostaria de realizar em sua companhia? Procure lembrar-se de coisas que ela já mencionou ao longo dos anos. E a lista de Bill ficou assim: pegar nosso carro novo e irmos para as montanhas passar uma semana, às vezes com as crianças, ou somente nós dois. Encontrá-la para almoçar, em um bom restaurante ou, algumas vezes, até no McDonald's. Contratar uma babá para cuidar das crianças e juntos jantarmos fora, só nós dois. Todas as vezes que eu chegar em casa à noite, sentar e contar a ela sobre meu dia e ouvir o que ela tem a dizer sobre o dela. Ela não gosta que eu veja televisão ou leia quando conversamos. Gastar um tempo com os filhos, e discutir a vida escolar deles. Gastar um tempo só brincando com as crianças. Fazer em um determinado sábado um piquenique com ela e as crianças e não reclamar das formigas e nem das moscas. Tirar férias com a família, pelo menos uma vez por ano. Sair para conversarmos, enquanto caminhamos, mas sem andar na frente dela. Ao terminar a lista, Bill disse: são essas as coisas das quais me recordo, que ela fala ao longo de todos estes anos. Você já sabe o que eu vou sugerir-lhe, não é, Bill? Colocar essa lista em prática, não é? Respondeu ele. É isso mesmo. Um tópico da lista por semana, durante os próximos 2 meses. Como você vai arrumar tempo? Dê um jeito. Você é um homem inteligente e não estaria onde está se não soubesse tomar decisões importantes.
Você possui a habilidade para planejar sua vida e incluir BTJO em seus planos. Está certo? Vou dar um jeito. Outra coisa, Bill. Tal projeto não implica na diminuição de seus alvos. Significa que, quando você chegar ao topo, BTJO e seus filhos estarão lá com você. O aspecto central da qualidade de tempo é estar próximo. Não quero dizer simples proximidade. O estar junto tem a ver com o focalizar a atenção. E isso o que eu mais desejo. Esteja eu no topo ou não, quero que ela seja feliz e pretendo desfrutar a vida ao seu lado e das crianças. E os anos se passaram. Bill e BTJO chegaram ao topo, apesar de um pequeno revés na vida, graças à linguagem do amor. O mais importante, porém, é que alcançaram a vitória juntos. Os filhos já deixaram o ninho e eles concordam que vivem os melhores anos de suas vidas. Bill tornou-se um sincero apreciador de concertos e BTJO aumentou a lista dos tópicos que aprecia no esposo. Ele não se cansa de ir ao teatro. Começou recentemente sua própria companhia e está novamente próximo ao topo. Seu trabalho já não é uma ameaça para BTJO. Ela está animada e encoraja-o bastante. Ela sabe que está em primeiro lugar na vida do marido. Seu tanque do amor está cheio, e se começar a esvaziar, ela sabe que uma simples solicitação sua fará com que Bill conceda-lhe atenção irrestrita. Estar juntos. O aspecto central da qualidade de tempo é estar sempre juntos. Não quero dizer simples proximidade. Duas pessoas sentadas em uma mesma sala estão próximas, mas não necessariamente juntas. O estar junto tem a ver com o focalizar a atenção. Quando um pai está sentado no chão e brinca de bola com seu filho de 2 anos, sua atenção está focalizada na criança e não na bola. Naquele momento, por mais breve que seja, enquanto durar, eles estão juntos. Se, no entanto, o pai fala ao telefone enquanto chata a bola para o filho, sua atenção está dividida. Há maridos e esposas achando que gastam o tempo juntos, mas, na realidade, simplesmente vivem próximos. Estão na mesma casa, ao mesmo tempo, mas não estão juntos. Um marido que assiste a uma sessão de esportes na televisão enquanto conversa com a esposa não lhe concede qualidade de tempo, pois ela não recebe sua total atenção. Dedicar qualidade de tempo não significa olhar nos olhos um do outro o tempo todo. Quer dizer fazer coisas juntos e conceder atenção total a quem está conosco. A atividade com a qual nos envolvemos é secundária. A importância é emocional e refere-se à atenção total que concedemos e recebemos. A atividade em si é um veículo que proporciona o sentimento da interação. O que é importante no fato do pai chutar a bola para o filho de 2 anos, não é a atividade em si, mas as emoções suscitadas entre os dois. Da mesma forma, marido e esposa que jogam tênis juntos, a verdadeira qualidade de tempo focaliza não o jogo em si, mas o fato de que fazem algo em companhia um do outro. O importante é o que ocorre a nível emocional. Investir o tempo juntos em uma atividade em comum significa que nos importamos um com o outro, apreciamos estar próximos e gostamos de fazer coisas em conjunto. Conversa de qualidade. Como as palavras de afirmação, a linguagem da qualidade de tempo também possui vários dialetos. Um dos mais utilizados é o da conversa de qualidade. Afirmo com isso a existência de um diálogo acolhedor onde 2 pessoas compartilham experiências, pensamentos, emoções e desejos, de forma amigável, e em um contexto sem interrupções.
A maioria das pessoas que reclamam que seus cônjuges não conversam, raramente não toma parte em algum diálogo mais íntimo. Se afirmam isso é porque nada falam, de forma literal querem dizer que se a primeira linguagem do amor de seu cônjuge for qualidade de tempo, esse tipo de diálogo é importantíssimo para sua parte emocional, no que diz respeito a sentir-se amado. Conversa de qualidade é bem diferente da primeira linguagem do amor. Palavras de afirmação focalizam o que afirmamos, ao passo que conversa de qualidade focaliza o que ouvimos. Se externo meu amor por você através da qualidade de tempo e gastamos esse tempo juntos, significa que este propósito estará em fazer você vir à tona, ouvir atentamente o que pretende dizer. Farei perguntas, não por obrigação, mas com o desejo genuíno de entender seus pensamentos, sentimentos e desejos. Conheci Patrick quando ele tinha 43 anos e estava casado há 17. Lembro-me bem dele porque suas primeiras palavras foram dramáticas. Ele se sentou na cadeira de couro de meu escritório e após uma breve apresentação inclinou-se para a frente e disse tomado de grande emoção: Dr. Chapman, tenho sido um idiota, um perfeito idiota. Perguntei-lhe: o que o fez chegar a essa conclusão? Tenho 17 anos de casado e, de repente, minha mulher me deixou. Só agora pude perceber como sou idiota. Ao ouvir suas palavras, mantive minha pergunta inicial. De que forma você acha que tem sido um idiota? Deixe-me explicar. Minha esposa chegou em casa após um dia de trabalho e contou-me que estava passando por alguns problemas em seu emprego. Eu a ouvi e disse-lhe o que ela deveria fazer. Eu sempre lhe dei conselhos. Então afirmei que ela mesma precisava confrontar aquela situação, pois os problemas não costumam sumir facilmente, e ela deveria conversar com as pessoas envolvidas ou o supervisor de seu departamento. Seria necessário que ela enfrentasse aquela situação. No dia seguinte, porém, ela chegou do serviço e falou dos mesmos problemas. Eu então perguntei se ela fizera o que eu sugerira no dia anterior. Ela sacudiu a cabeça e disse que não. Repeti, naquele momento, o mesmo conselho. Disse-lhe que aquela era a forma correta de lidar com a situação. No dia seguinte ela chegou em casa e apresentou novamente os mesmos problemas. Mais uma vez eu lhe perguntei se fizera o que eu propusera. Mais uma vez ela sacudiu a cabeça e disse que não. Após umas 3 ou 4 noites fiquei muito bravo e disse-lhe que não contasse mais comigo enquanto não fizesse o que eu lhe recomendara. Ela não precisava viver sob aquela pressão, pois resolveria seu problema se simplesmente fizesse o que eu lhe falara. Na próxima vez em que ela veio me falar sobre aquele problema, eu lhe disse: não quero mais ouvir sobre isso. Já lhe falei várias vezes o que fazer. Se você não quer ouvir meus conselhos, também não desejo mais ouvir falar sobre este assunto. Muitos de nós somos treinados a analisar problemas a fim de dar-lhes soluções. Esquecemos que o casamento é um relacionamento, e não um projeto a ser terminado ou um problema a ser resolvido. Ele prosseguiu o seu relato. Eu me retirei e dirigi-me ao meu trabalho. Como fui idiota. Agora percebo que, quando ela me falava sobre suas lutas no trabalho, não desejava meus conselhos. Ela queria solidariedade. Desejava que eu a ouvisse, desse-lhe atenção, e dissesse-lhe que entendia a dor, a pressão e a tensão pelas quais passava. Ela queria ouvir que eu a amava e estava ao seu lado. Ela não desejava conselhos, porém a minha compreensão. Mas eu jamais tentei entendê-la.
Estava muito afastado dela ao conceder-lhe apenas conselhos. Que louco fui eu! E agora ela foi embora. Por que a gente não percebe estas coisas quando estamos passando por elas? Eu estava completamente cego para o que acontecia. Só agora percebo como falhei com ela. A esposa de Patrick suplicava por uma conversa de qualidade. Emocionalmente, ela esperava que ele lhe desse ouvidos ao ouvir sua dor e frustração. Patrick, porém, não focalizava sua atenção em ouvir, mas em falar. Ele escutava somente o suficiente para perceber o problema e formular uma saída. Ele não a ouvia o tempo necessário para compreender sua súplica por apoio e compreensão. Nós somos como Patrick. Somos treinados para tomar conhecimento dos problemas e dar soluções. Esquecemos que o casamento é um relacionamento, não um projeto a ser terminado ou um problema a ser resolvido. Uma convivência a dois implica em simpatia, em ouvir com a intenção de entender o que o outro cônjuge pensa, sente e deseja. Devemos também estar dispostos a aconselhar, mas somente quando solicitados e jamais de forma arrogante. A maioria de nós não sabe ouvir. Somos mais eficientes em pensar e falar. Aprender a ouvir pode ser tão difícil quanto estudar uma língua estrangeira. Porém, se quisermos comunicar o amor, precisamos aprender. Isso é especialmente importante, se a primeira linguagem de seu cônjuge for qualidade de tempo e se o dialeto dele for conversa de qualidade. Felizmente, há muitos livros e artigos escritos sobre a arte de ouvir. Não repetirei o que já foi escrito em vários outros trechos, mas gostaria de dar algumas dicas que podem ajudar bastante. Procure olhar nos olhos de seu cônjuge quando ele lhe falar alguma coisa. Essa atitude ajuda a sua mente a não divagar e comunica que ele realmente recebe sua total atenção. Não faça outra coisa enquanto ouve seu cônjuge. Lembre-se, qualidade de tempo é dedicar ao que lhe fala sua total atenção. Se você porventura assistir TV, ler ou praticar qualquer outra atividade pela qual esteja muito envolvido, e não puder desviar a atenção imediatamente, diga isso a seu cônjuge: sei que você quer falar comigo agora, e estou interessado em ouvir-lhe. Só que gostaria de conceder-lhe mais atenção, e no momento não é possível. Se você me conceder 10 minutos para eu terminar o que estou fazendo, sentaremos juntos e então ouvirei o que você tem a dizer. A maioria dos esposos deverá atender a uma solicitação dessas. Escute o sentimento. Pergunte a você mesmo o tipo de emoção que seu cônjuge sente no momento. Quando achar que descobriu, confirme. Por exemplo, tenho a impressão que você está desapontado por eu ter esquecido de. Essa é uma oportunidade para você certificar-se de seus sentimentos. Também comunica que ouve com atenção o que lhe é dito. Observe a linguagem corporal. Punhos cerrados, mãos trêmulas, lágrimas, senho franzido e expressão dos olhos fornecem pistas do que seu cônjuge sente. Algumas vezes, a linguagem verbal diz uma coisa, enquanto a corporal afirma outra. Solicite um esclarecimento a fim de poder confirmar seus reais sentimentos. Recuse interrupções. Pesquisas recentes indicam que, em média, as pessoas ouvem apenas 17 segundos antes de interromperem para inserir na conversa as próprias ideias. Se eu lhe dedicar minha total atenção enquanto você fala, evitarei defender-me a fim de fazer-lhe acusações ou mesmo, dogmaticamente, evidenciar minha posição. Meu objetivo é perceber seus sentimentos e pensamentos. O alvo não é autodefender-me ou permitir que você ganhe uma discussão, a intenção é compreendê-lo,
Aprendendo a falar. Uma conversa de qualidade requer não somente consideração ao ouvir, mas também disposição em expor-se. Quando uma esposa diz: "Gostaria tanto que meu marido conversasse comigo. Nunca sei o que ele pensa ou sente", ela clama por intimidade, quer sentir-se próxima de seu esposo. Mas, como sentir-se ao lado de alguém a quem não conhece? Para que ela se sinta amada, o marido precisa aprender a se expor. Se a primeira linguagem do amor dela for qualidade de tempo e seu dialeto, conversa de qualidade, seu tanque emocional nunca estará completo até que ele partilhe com ela seus pensamentos e sentimentos. Se você precisa aprender a linguagem da conversa de qualidade, comece a observar as emoções que sente quando está fora de casa. Para muitos de nós, o ato de expor-se não é nada fácil. Muitos adultos foram criados em lares onde a expressão dos pensamentos e sentimentos não só jamais foi encorajada, como também era condenada. Pedir um brinquedo era recebido com um sermão sobre a situação econômica familiar. A criança sentia-se culpada por causa daquele desejo e, então, rapidamente aprendia a não expressar mais seus desejos. Quando um filho ou filha expressava raiva, os pais repreendiam-no, severamente com palavras condenatórias. O que acontecia então? A criança aprendia que expressar sentimentos de raiva também não era algo apropriado. Se um deles passasse a sentir-se culpado por expressar seu desapontamento pelo fato de não poder ir ao supermercado com o pai, aprendia a guardar seu desagrado para si. Nós, adultos, ao atingirmos a maturidade, aprendemos a negar nossos sentimentos. Deixamos de ter contato com nosso ser emocional. Uma esposa pergunta a seu marido: "Como você se sentiu com a reação de Mark?" E o marido responde: "Eu acho que ele está errado. Ele deveria ter feito assim, assim e assim." Note, porém, que ele não expressa seus sentimentos. Simplesmente manifesta seus pensamentos. Talvez ele tenha motivos para sentir-se triste, com raiva, ou desapontado. No entanto, vive há tanto tempo no nível do raciocínio, que nem ao menos reconhece a existência de seus sentimentos. O ato de aprender a linguagem da conversa de qualidade pode ser comparado ao aprendizado de uma língua estrangeira. O início sempre é uma aproximação dos sentimentos, e o aluno pouco a pouco torna-se consciente de que é uma criatura emocional, apesar do fato de ter ignorado aquela faceta de sua vida. Se você precisa aprender a linguagem da conversa de qualidade, comece a perceber os sentimentos que lhe ocorrem quando está longe de casa. Compre um bloquinho de rascunho e mantenha-o diariamente com você. 3 vezes, durante o dia, faça a si mesmo as seguintes perguntas: que emoções senti nas últimas 3 horas? O que senti a caminho do trabalho quando o motorista atrás de mim ficou o tempo todo colado em meu para-choque? Como eu me senti quando fui colocar combustível no carro e a bomba automática não funcionou e fez com que o tanque transbordasse, derramasse e molhasse de gasolina toda a parte de trás do carro? Como me senti quando, ao chegar ao escritório, soube que minha secretária fora requisitada para um outro projeto da empresa e não estaria presente toda a manhã? Como me senti quando meu supervisor me comunicou que o projeto no qual eu trabalhava teria de ser concluído em 3 dias, quando pensei que teria mais 2 semanas? Escreva seus sentimentos no bloco de rascunho e, ao lado, coloque 1 ou 2 palavras para lembrá-lo do evento correspondente ao sentimento. Sua lista deve ficar mais ou menos assim. Situação: sentimentos. Motorista colado atrás. Raiva,
Posto de gasolina. Desagrado. Sem secretária. Desapontamento. Projeto em 3 dias. Frustração e ansiedade. Faça este exercício 3 vezes ao dia e você descobrirá sua natureza emocional. Utilize seu bloquinho e comunique a seu cônjuge as emoções que experimentou, juntamente com as situações enfrentadas. Quanto mais você fizer isso, melhor será. Em algumas semanas sentir-se-á mais confortável para expressar suas emoções a ele. Finalmente, será também capaz de, mais à vontade, conversar sobre seus sentimentos em relação ao esposo, aos filhos e a eventos que ocorram em casa. Lembre-se que as emoções em si não são certas nem erradas. São simplesmente nossas reações psicológicas aos acontecimentos da vida. Constantemente tomamos nossas decisões baseados em nossos pensamentos e emoções. Quando o motorista estava grudado em seu carro, a caminho do trabalho, e você ficou com raiva, será que alguns dos seguintes pensamentos passaram por sua cabeça? Gostaria que ele saísse da pista. Gostaria que ele me ultrapassasse. Se eu não corresse o risco de ser multado, gostaria de pisar fundo o acelerador e deixá-lo para trás, comendo poeira. Gostaria de dar uma boa freada de forma que ele entrasse com tudo na traseira de meu carro, e a seguradora tivesse de me dar um carro novo. Talvez eu deva sair para a direita e deixá-lo passar. Você, eventualmente, tomou alguma dessas decisões ou o outro motorista reduziu a marcha, ou ultrapassou seu carro e você conseguiu chegar seguro ao trabalho. Cada evento de nossa vida gera emoções, pensamentos, desejos e também ações. A expressão desse processo chamamos de autorrevelação. Se você optar em aprender o dialeto da conversa de qualidade, esse é o caminho pelo qual deverá trilhar. Tipos de personalidade. Nem todos estamos desconectados de nossas emoções, mas quando o assunto vem à tona, todos somos afetados por nossa maneira específica de ser. Tenho observado 2 tipos básicos de personalidade. Ao primeiro, chamarei de Mar Morto. Na pequena nação de Israel, o Mar da Galileia segue rumo ao sul através do Rio Jordão até o Mar Morto. Este não vai a lugar nenhum. Ele recebe, mas nada retribui. Esse tipo de personalidade adquire muitas experiências, emoções e diversos pensamentos ao longo do dia. Possui um amplo reservatório onde armazena informações e sente-se absolutamente feliz em não falar. Se você perguntar à personalidade Mar Morto: o que há de errado? Por que você ainda não abriu a boca esta noite? A resposta, muito provavelmente, será: nada há de errado. Por que você pensa assim? E aquela resposta será absolutamente honesta. Ele está feliz por nada falar. Gostaria de fazer uma longa viagem, de norte a sul do país, para não dizer uma única palavra e estar sinceramente feliz. Em outro extremo, porém, encontrasse o riacho rápido. Esse tipo de personalidade pode ser descrita como aquela que, entre o que passa pelos olhos ou ouvidos, leva no máximo 60 segundos até que saia pela boca. Sobre o que veem, ou ouvem, falam rapidamente. De fato, se não houver ninguém em casa para que comentem a respeito, darão um jeito para falar com alguém. Sabe quem eu vi hoje? Sabe o que eu ouvi hoje? Se não conseguem conversar ao telefone, falam consigo mesmos, porque não possuem algum reservatório. É comum que o Mar Morto e o Riacho Rápido casem-se. Isso ocorre porque, quando estão em pleno namoro, as características opostas tornam-se muito atraentes para ambos.
Uma forma de se aprender novos padrões de comportamento é estabelecer, diariamente, um período no qual cada um poderá falar sobre 3 situações que ocorreram durante o dia e os sentimentos que tiveram em relação a elas. Se você for o Mar Morto e sair com o riacho rápido, provavelmente terá uma noite maravilhosa. Não terá de se preocupar em iniciar uma conversa e nem em mantê-la. Para falar a verdade, não deve nem pensar sobre isso. Tudo o que fará será balançar sua cabeça e fazer e esta expressão preencherá a noite toda. Você chegará em casa e pensará: que noite! Que pessoa maravilhosa! Por outro lado, se for um riacho rápido e sair com o Mar Morto, também terá um encontro igualmente maravilhoso porque este reservatório é o melhor ouvinte do mundo. Você deve falar durante umas 3 horas. O Mar Morto ouvirá atentamente o riacho rápido e, ao chegar em casa, seu comentário será: que pessoa maravilhosa! Haverá uma atração recíproca. Porém, 5 anos após o casamento, o riacho rápido acordará em uma bela manhã e dirá: estamos casados há 5 anos, mas eu não o conheço. O Mar Morto, por outro lado, dirá: eu a conheço muito bem. Gostaria muito que ela interrompesse um pouco esse dilúvio de palavras e desse-me atenção. A boa notícia, nisso tudo, é que o Mar Morto provavelmente aprenderá a falar e o riacho rápido saberá ouvir. Somos influenciados, mas não dominados por nossas personalidades. Uma forma de se aprender novos padrões de comportamento é estabelecer, diariamente, um período no qual cada um falará sobre 3 situações que ocorreram durante o dia e os sentimentos que tiveram em relação a elas. Chamo esse método de dose mínima diária para um casamento saudável. Se você começar com esse período, em algumas semanas, ou meses, a conversa de qualidade fluirá mais livremente entre vocês. Atividades de qualidade. Além da linguagem básica do amor, qualidade de tempo, que é dedicar total atenção a seu cônjuge, há um outro dialeto que se chama atividades de qualidade. Em um recente seminário sobre casamento, pedi que os casais completassem a seguinte sentença: sinto mais amor por meu cônjuge quando. Veja as respostas dadas por um jovem marido, casado há 8 anos. Sinto-me mais amado por minha esposa quando exercemos atividades em conjunto, ou seja, coisas que eu goste de fazer e ela também aprecie. Dessa forma conversamos mais. É como se estivéssemos namorando outra vez. Essa é uma linguagem típica de pessoas cuja primeira linguagem do amor é qualidade de tempo. A ênfase é dada no estarem juntos, em realizarem ao lado um do outro as mesmas atividades, e em dedicarem atenção total às suas necessidades. Entende-se por atividades de qualidade qualquer coisa pela qual um ou os dois se interessem. A ênfase não está no que se faz, mas no porquê decidiu-se realizá-lo. O objetivo é terem uma experiência juntos, e terminá-la de forma a afirmarem: ele, ela, se interessa por mim. Ele quis fazer comigo algo que eu apreciava e realizou-o com uma atitude muito positiva. Isso é amor e, para algumas pessoas, é a forma em que ele fala mais alto. Tracy cresceu em meio a concertos. Em toda a sua infância, a casa sempre esteve repleta de música clássica. Pelo menos uma vez ao ano ela acompanhava seus pais a um festival. Larry, por outro lado, gostava de música country. Ele nunca fora a um concerto e seu rádio estava sempre ligado em estações de música popular. Ele chamava a preferência de sua esposa de sinfonia de elevador. Se ele não tivesse se casado com Tracy, teria atravessando sua vida sem jamais assistir a um concerto.
Antes do casamento, enquanto ele atravessava a fase da paixão obcecada, ele chegou até a assistir a alguns espetáculos musicais. Porém, mesmo apaixonado, ele perguntou se ela chamava aquilo de música. Após o casamento, decidiu que nunca mais sairia de casa para ouvir um concerto. No entanto, quando anos mais tarde descobriu que qualidade de tempo era a primeira linguagem do amor de Tracy e ela apreciava de forma especial o dialeto das atividades de qualidade, quis acompanhá-la e o fez entusiasmado. Seu propósito era claro. Ele não ia para assistir ao concerto, mas para demonstrar amor a Tracy e falar alto em sua linguagem. Com o passar do tempo, chegou a apreciar os concertos e, ocasionalmente, a deleitar-se com um ou dois movimentos. Talvez ele nunca se torne um amante da música erudita, mas provavelmente diplomou-se em demonstrar amor à sua esposa. Um dos pontos positivos das atividades de qualidade é que elas possibilitam o armazenamento de um banco de memórias ao qual podemos nos reportar pelos anos futuros. Entre as atividades de qualidade citamos plantar um jardim, descobrir e ir a liquidações, colecionar antiguidades, ouvir música, fazer piqueniques, caminhar, lavar o carro juntos durante o verão, etc. Essas atividades limitam-se apenas pelo interesse e desejo de tentar, ou não, novas experiências. Os ingredientes especiais para uma atividade de qualidade são: desejo de fazê-la, proveniente de um dos dois. O outro estar disposto a executá-la. Ambos estarem conscientes porque devem realizá-la e expressar amor de forma a permanecerem juntos. Um dos pontos positivos das atividades de qualidade é que elas possibilitam o armazenamento de um banco de memórias ao qual podemos nos reportar pelos anos futuros. Feliz é o casal que se lembra de uma caminhada feita de manhã ao longo da praia, de uma árvore plantada no jardim, do tempo em que colocaram iscas para acabar com as formigas do pomar, do projeto de pintura dos quartos, da noite em que foram juntos ter aulas de patim e um deles caiu e quebrou a perna, dos passeios pelo parque, dos concertos, dos recitais e, como esquecer, do tempo gasto apreciando uma cascata após a longa caminhada de bicicleta até encontrá-la. Podem até sentir os respingos que caíram em seus rostos. Essas são memórias de amor, especialmente para aquelas pessoas cuja primeira linguagem for qualidade de tempo. É, como achar tempo para tais atividades, especialmente se ambos trabalham fora. Achamos a ocasião da mesma forma que a encontramos para almoçar e jantar. Por quê? Porque são tão essenciais para nosso casamento como as refeições o são para nossa saúde. Isso é difícil. E preciso planejamento. Sim. Implica em que tenhamos de abrir mão de algumas atividades particulares. Talvez. Significa que faremos algumas coisas que, particularmente, não apreciamos. Certamente. Será que compensa? Sem sombra de dúvida. O que posso aprender com isso? O prazer de viver com um cônjuge que é amado e sabe disso, pois compreende que o esposo aprendeu a falar sua primeira linguagem de forma fluente. Gostaria de dar uma palavra de agradecimento a Bill e Betty J.O., de Little Rock, que me ensinaram o valor da primeira linguagem do amor, palavras de afirmação, e também a segunda qualidade de tempo. Agora, vamos até Chicago para encontrarmos a terceira linguagem do amor. Capítulo 6. A terceira linguagem do amor: receber presentes. Estudei antropologia em Chicago. Devido às detalhadas etnografias, visitei pessoas fascinantes por todo o mundo.
Estive na América Central, onde pesquisei as avançadas culturas dos maias e dos astecas. Cruzei o Pacífico e analisei as tribos da Melanésia e Polinésia. Estudei os esquimós das vegetações das tundras, ao norte, e os aborígenes Ainos do Japão. Examinei os padrões de cultura relativos ao amor e casamento, e descobri que em cada cultura, o ato de dar presentes faz parte deste processo. Os antropologistas, em geral, são apaixonados pelos padrões culturais que distinguem as culturas e eu também o sou. Será que o ato de presentear é uma expressão fundamental de amor que transcende barreiras culturais? Será que a atitude de amor está sempre acompanhada do ato de conceder? Essas perguntas são acadêmicas e de certa forma até filosóficas, mas a resposta a elas é sim. Podemos inclusive notar uma profunda implicação prática nos casais norte-americanos. Fiz uma viagem antropológica de campo à ilha de Dominica. Nosso propósito era estudar a cultura dos índios do Caribe. Foi nessa viagem que conheci Fred. Ele não era do Caribe, mas um jovem negro de 28 anos. Perdera uma de suas mãos com uma dinamite, em uma temporada de pesca. Devido ao acidente, teve de abandonar sua carreira de pescador. Ele possuía muito tempo disponível e eu apreciei o fato de poder contar com sua companhia. Passamos muitas horas juntos e conversamos sobre sua cultura. Em minha primeira visita à sua casa, ele me perguntou: Sr. Gary, o senhor aceitaria um suco? Ao que aceitei prontamente. Ele, então, virou-se para seu irmão mais novo e disse: Pegue um suco para o Sr. Gary. Seu irmão deu-nos as costas, saiu de casa, subiu em um coqueiro e trouxe um lindo coco verde em suas mãos. Fred recomendou-lhe que o abrisse. Com 3 rápidos movimentos de faca, seu irmão furou-o, e fez uma abertura triangular na parte de cima. Fred entregou-me o coco e disse: Aqui está seu suco. O líquido era esverdeado, mas eu o bebi assim mesmo, todinho. Eu o tomei porque sabia que aquele fora um ato de amor. Eu era seu amigo e eu sabia que ali só se oferece suco aos companheiros. Ao final de algumas semanas, quando já se aproximava minha hora de partida daquela pequena ilha, Fred deu-me uma última prova de seu amor. Era uma enorme concha em espiral, que ele mesmo havia tirado do oceano. Tinha uma camada que, de tanto ser friccionada pelas rochas, lembrava, ao toque, uma seda macia. Ele me disse que aquele objeto encontrava-se naquelas praias há muitos anos e gostaria que eu o levasse como recordação daquela bela ilha. Ainda hoje, quando olho para aquela concha, quase posso ouvir o som das ondas do Caribe. Porém, ela é mais do que uma recordação das praias de Dominica, é uma demonstração de amor. Um presente é algo que você pode segurar em suas mãos e dizer: Ele pensou em mim, ou ela se lembrou de mim. Antes de comprarmos um presente para alguém, pensamos naquela pessoa. O objeto em si é um símbolo daquele pensamento. Não importa se foi caro ou barato. O importante é que ele seja a prova desse desejo. E não é somente a intenção em nível da mente que se conta, mas o pensamento demonstrado de forma concreta através de um presente que se torna uma expressão de amor. Muitas mães contam histórias de que seus filhos trouxeram-lhes flores do quintal como presente. Elas se sentem amadas, mesmo que seja uma simples flor do jardim delas que não gostariam que fosse apanhada. Desde muito pequenas as crianças sentem-se inclinadas a dar alguma coisa a seus pais, e isto é uma boa indicação de que dar presentes é fundamental para o amor. Presentes são símbolos visuais do amor.
A maioria das cerimônias de casamento inclui dar e receber alianças. A pessoa que realiza a cerimônia diz: estas alianças são os sinais visíveis dos elos espirituais que unem estes dois corações em um amor que nunca terminará. Isso não é uma simples retórica. É a expressão de uma significante verdade. Os símbolos possuem valores emocionais. Creio que isso pode ser bem exemplificado quando, perto da desintegração de um casamento, marido e mulher deixam de usar suas alianças. Esse é um sinal muito nítido de que o casamento está em sérios problemas. Certo esposo me disse o seguinte: quando ela atirou sua aliança contra mim e saiu cega de raiva batendo atrás de si a porta da casa, tornou-se evidente que nosso problema era seríssimo. A aliança ficou no mesmo lugar onde foi jogada durante 2 dias, porque eu não me abaixei para pegá-la. Quando finalmente a apanhei, caí em um pranto convulsivo. As alianças são um símbolo do que o casamento deveria ser. Porém, aquela colocada na palma de mão dele, e não no dedo dela, funcionava como um lembrete visual de que aquele casamento desmoronara-se. A aliança solitária provocou profundas considerações e emoções naquele marido. Símbolos visuais de amor são mais importantes para uns do que para outros. Por esse motivo, existem os que após se casarem nunca mais tiram a aliança, porém, também há alguns que nem chegam a usá-la. Essa é outra evidência de que as pessoas possuem linguagens do amor diferentes. Se receber presentes é sua primeira linguagem do amor, então você dará enorme valor à aliança recebida e usá-la com grande orgulho. Ao longo da vida, outros presentes também serão motivo de grandes emoções. Você verá neles expressões de amor. Sem lembranças como símbolos visuais, o amor do cônjuge poderá até ser questionado. Existem presentes de todos os tamanhos, cores e formatos. Alguns são caros, outros baratos. Para aquela pessoa cuja primeira linguagem do amor é receber presentes, o preço pouco contará, a menos que haja uma enorme discrepância entre o que se deu e o que se poderia oferecer. Se um marido milionário concede regularmente à sua esposa presentes de somente $1, ela poderá questionar se aquela é realmente uma expressão de amor. Por outro lado, quando as finanças da família são reduzidas, um presente de $1 significará tanto quanto um outro de $1 milhão. Se a primeira linguagem do amor de seu cônjuge for receber presentes, você pode se tornar expert nessa área. De fato, essa é uma das mais simples linguagens para se aprender. Presentes podem ser comprados, achados ou elaborados. O marido que para ao longo de uma estrada e apanha para sua esposa uma rosa silvestre, achou ali uma singela expressão de amor, a menos que ela seja alérgica a flores do campo. Para o esposo que pode pagar, há muitos cartões bonitos e tocantes e não são tão caros assim. Para aqueles que não podem fazer esta despesa, eles mesmos podem ter os seus, e sem pagar nada. Pegue uma folha de papel, uma tesoura, recorte em forma de coração e escreva no meio a frase: "Eu amo você". Os presentes não precisam ser caros. Mas, como deve agir aquela pessoa que diz não saber dar presentes? Não sei dar presentes. Durante toda a minha infância e adolescência recebi poucos presentes. Não sei escolher o que oferecer às pessoas. Isso não é natural em mim. Parabéns! Você acabou de fazer a primeira grande descoberta no caminho para se tornar um grande amante. Você e seu cônjuge possuem diferentes linguagens do amor. Agora que já sabe disso, comece a busca para descobrir sua segunda linguagem do amor.
Se a primeira linguagem do amor de seu cônjuge é receber presentes, você poderá se tornar expert no assunto. De fato, essa é uma das mais simples linguagens para se aprender. Por onde começar? Faça uma lista de todos os presentes que, na sua opinião, seu cônjuge gostaria de receber. Podem ser lembranças já concedidas por você ou outras pessoas da família ou amigos. A lista poderá dar uma ideia dos presentes que seu cônjuge desejaria ganhar. Se você tiver dificuldade em fazer uma seleção destes objetos, consulte outros membros da família. Neste meio tempo, chute, mas faça uma lista com presentes que estejam mais à mão e adquira-os para seu cônjuge. Não espere por uma ocasião especial. Se receber presentes for a primeira linguagem do amor dele, praticamente tudo o que você lhe conceder será recebido como expressão de amor. Se ele, foi muito crítica em relação aos presentes que você ofereceu no passado, pois muitos deles não foram por ele, apreciados, então essa é uma grande dica de que receber presentes, por certo, não é a primeira linguagem de amor do seu cônjuge. Presentes versus dinheiro. Se você está para se tornar um presenteador eficaz, deve mudar sua atitude em relação ao dinheiro. Cada um de nós possui uma percepção individual dos propósitos de nosso salário na vida, e temos várias emoções relacionadas à forma como ele é empregado. Alguns se sentem bem quando o gastam. Outros, porém, possuem uma perspectiva de economizar e poupar o máximo possível. Em geral, apreciamos o fato de economizar e gastar nosso dinheiro sabiamente. Se você aprecia gastar seu salário, praticamente não terá dificuldade em comprar presentes para seu cônjuge. Porém, se você for tipo mão fechada, sem dúvida experimentará uma resistência emocional à ideia de gastar seu dinheiro como expressão de amor. Você não compra algo nem para si, por que comprar para seu cônjuge? Essa atitude, porém, não revela que você, a bem da verdade, adquira algo para si mesmo. A economia e o investimento de seu dinheiro proporcionam-lhe segurança emocional. Você provê suprimento para sua própria segurança emocional na forma como lida com o seu salário. O que você realmente não faz é suprir as necessidades emocionais de seu cônjuge. Se porventura descobrir que a primeira linguagem do amor dele é realmente receber presentes, então talvez perceba que comprar presentes para ele, ou ela, é o melhor investimento que realizará. Você investirá em seu relacionamento e encherá o tanque do amor emocional de seu cônjuge. Com o tanque cheio, ele ou ela corresponderá ao seu amor emocional em uma linguagem que você por certo entenderá. Quando as necessidades emocionais de ambos são supridas, o casamento toma uma dimensão totalmente nova. Não se preocupe com seus investimentos. Você sempre será um poupador, mas investir no amor de seu cônjuge será como comprar a ação mais cara da bolsa de valores. O presente da presença. Existe um tipo de presente que é intangível e muitas vezes fala mais alto do que qualquer outro que você possa ter nas mãos. Eu o chamo de presente da sua presença, ou presente de si mesmo. Estar ao lado de seu cônjuge quando este precisa de você fala mais alto do que aquele cuja primeira linguagem é receber presentes. Ian disse-me certa vez: meu marido Donald gosta mais de futebol do que de mim. E eu então lhe perguntei: por que você diz isso? No dia em que nosso filho nasceu, ele foi jogar bola. Eu fiquei a tarde toda sozinha, deitada em um leito da maternidade, enquanto ele se divertia com os colegas o tempo todo. Fiquei arrasada. Aquele era um dos momentos mais preciosos de nossas vidas.
Queria que o desfrutássemos juntos. Desejava que ele estivesse ali comigo. Mas Dom abandonou-me e foi jogar. Aquele marido poderia ter mandado dúzias de rosas para a esposa, mas elas de forma alguma falariam tão alto quanto se ele estivesse no hospital, ao lado da esposa. Posso afirmar que Anne ficou profundamente magoada com aquela experiência. O bebê tem agora 15 anos e ela ainda fala do ocorrido com todas as emoções presentes, como se tivesse acontecido no dia anterior. Procurei sondá-la com a seguinte pergunta: você baseou sua conclusão, de que Dom aprecia mais a futebol do que a você, naquela experiência? Não só, mas também. No dia do funeral de minha mãe, ele também foi jogar bola. Mas ele foi ao funeral. Foi. Mas assim que a cerimônia terminou, ele foi direto jogar. Eu não podia acreditar. Meus irmãos levaram-me para casa, pois meu marido tinha ido jogar futebol. Mais tarde tive a oportunidade de perguntar a Dom sobre essas duas situações. Ele sabia exatamente do que eu falava. Eu sabia que ela falaria ao Senhor sobre isso. Eu estava lá durante todo o trabalho de parto e também quando o bebê nasceu. Tirei fotos. Eu estava muito feliz e não via a hora de contar para os meus colegas do time a boa notícia. Mais tarde, quando voltei ao hospital, minha bola murchou. Ela estava furiosa comigo. Eu não podia acreditar que era ela quem me dizia todas aquelas coisas horrorosas. Achei que ela ficaria orgulhosa por eu ter prazer em querer dar a boa notícia ao time. A presença do esposo em tempo de crise é o maior presente que se pode dar a um cônjuge cuja primeira linguagem do amor seja receber presentes. Ele prosseguiu. E quando a mãe dela morreu, provavelmente não lhe contou que eu tirei uma semana de férias antes que minha sogra morresse e fiquei o tempo todo entre o hospital e a casa dela, fazendo reparos e ajudando no que era preciso. Após sua morte, terminando o funeral, achei que tinha feito tudo o que podia. Eu precisava de um descanso. Gosto muito de futebol e sabia que um joguinho ajudar-me-ia a relaxar e a aliviar um pouco a tensão dos últimos dias. Achei que ela compreenderia isso. Fiz tudo o que achei ser importante para ela, mas não foi suficiente. Ela nunca esquecerá e sempre jogará na minha cara aqueles 2 dias. Ela diz que eu gosto mais de futebol do que dela. Isso é ridículo. Dom era um marido sincero que falhou em compreender a tremenda importância de sua presença. A permanência dele era mais importante para ela do que qualquer outra coisa. A presença do esposo em tempos de crise é o maior presente que se pode dar a um cônjuge cuja primeira linguagem do amor seja receber presentes. A presença física torna-se o símbolo do amor. Retire esta presença e a percepção desta virtude evapora-se. Durante o aconselhamento, Dom e Ian trataram das feridas e dos ressentimentos do passado. Ela conseguiu perdoá-lo e ele pôde compreender por que sua presença era tão importante para ela. Se a presença de seu cônjuge é muito importante para você, eu incentivo a expressar-lhe isso. Não espere que ela, leia sua mente. E se porventura ouvir a expressão, gostaria muito que você estivesse lá comigo amanhã, hoje à noite, esta tarde, etc., por favor, leve esse pedido a sério. Talvez, de seu ponto de vista, sua presença não seja tão importante, mas se você não atender a esta solicitação, poderá comunicar uma mensagem negativa. Um determinado esposo me disse certa vez:
Quando minha mãe morreu, o supervisor de minha esposa lhe disse que ela poderia se ausentar do emprego durante 2 horas e depois desse período deveria voltar ao trabalho. Ela, então, disse-lhe que seu esposo precisava do apoio dela, por isso, não voltaria mais naquele dia. O supervisor então lhe disse: "Se você não voltar, poderá perder seu emprego." Minha esposa então replicou: "Meu esposo é mais importante do que meu trabalho." Ela passou aquele dia comigo. De alguma forma, naquela oportunidade eu me senti mais amado por ela do que nunca antes. Jamais esqueci aquele seu ato. E sabe o que aconteceu? Ela não perdeu o emprego. Seu supervisor foi mandado embora e ela assumiu o posto que era dele. Aquela esposa falará a linguagem do amor de seu marido e ele jamais esqueceu disso. Quase toda a literatura existente sobre o amor indica que em seu âmago encontrasse o espírito da entrega voluntária. Todas as 5 linguagens do amor desafiam-nos a doarmos nós mesmos a nossos cônjuges. No entanto, para alguns, receber presentes, símbolos visíveis do amor, é o que fala mais alto. A maior ilustração dessa verdade veio de Chicago, onde conheci Jim e Janice. Eles participaram de meu seminário sobre casamento e ficaram encarregados de me levar, na tarde de sábado, ao aeroporto O'Hare. Tínhamos umas 3 horas antes de meu embarque e eles perguntaram se eu gostaria de ir a um restaurante. Como estava com fome, concordei alegremente. E naquela tarde, tive muito mais do que uma refeição grátis. Jim e Janice cresceram em fazendas da região de Illinois. Mudaram para Chicago logo após se casarem. Ela me contou um fato ocorrido 15 anos depois do feliz matrimônio e dos 3 filhos. Ela começou a falar assim que nos sentamos. Dr. Chapman, o motivo de trazê-lo até o aeroporto foi para partilharmos com o senhor um milagre. Alguma coisa nesta palavra faz-me recuar, principalmente quando não conheço a pessoa que a usa. O que será que vem por aí, pensei. Ocultando esses pensamentos para mim mesmo, dediquei toda a minha atenção a ela. Eu não sabia, mas estava prestes a levar um choque. Dr. Chapman, Deus usou o Senhor para fazer um milagre em nosso casamento. Nossa, como me senti culpado. 1 minuto atrás eu questionava o uso da palavra milagre, e agora, Janice dizia que eu era o veículo daquele milagre. Passei, então, a ouvir com mais interesse. Janice continuou. Há 3 anos assistimos, pela primeira vez, um seminário do Senhor aqui mesmo em Chicago. Eu estava desesperada. Pensava seriamente em deixar Jim e já havia dito isso a ele. Nosso casamento estava vazio há muito tempo. Eu já tinha desistido. Durante anos eu dizia a Jim que precisava de seu amor, mas ele não esboçava nenhuma reação. Eu amava as crianças e sabia que elas me adoravam também, mas não sentia nenhum amor da parte de Jim. Para ser sincera, naquela época eu praticamente o detestava. Ele era uma pessoa absolutamente metódica. Fazia tudo por hábito. Era tão previsível quanto um relógio e ninguém conseguia alterar aquela rotina. Ela continuou. Durante muitos anos, tentei ser uma boa esposa. Eu cozinhava, lavava, passava. Colocava em prática tudo o que uma boa esposa deveria realizar. Fazia sexo porque sabia que era importante para ele. Porém, não havia jeito de me sentir amada por Jim. Sentia-me como se ele tivesse deixado de se interessar por mim após o casamento e simplesmente não me valorizava mais. Sentia-me usada e desvalorizada.
Quando falei com Jim sobre meus sentimentos, ele simplesmente riu e disse que nós tínhamos um casamento tão bom quanto qualquer outro da vizinhança. Ele não conseguia entender por que eu estava tão infeliz. Lembrou-me então que as contas estavam pagas, tínhamos uma bela casa, um carro novo, e eu podia me dar ao luxo de escolher trabalhar fora ou em casa, e deveria estar alegre ao invés de reclamar o tempo todo. Ele nem ao menos tentou compreender meus sentimentos, o que me fez sentir totalmente rejeitada. E foi assim que 3 anos atrás chegamos ao seu seminário. Ela suspirou e prosseguiu. Até então, nunca havíamos participado de nenhum estudo sobre o casamento. Eu não sabia o que me esperava e, sinceramente, minhas expectativas eram negativas. Achei que nunca, nada nem ninguém mudaria Jim. Durante e depois do seminário, ele quase não falou. Aparentemente demonstrou gostar do assunto. Inclusive, achou o senhor muito engraçado. Mas não comentou comigo sobre nenhuma das ideias do seminário. Não esperava mesmo que o fizesse e tampouco lhe perguntei coisa alguma. Como já disse, eu já desistira de esperar alguma mudança. Como o senhor bem sabe, o seminário terminou no sábado à tarde. Naquele dia à noite e no domingo, as coisas foram como de costume. Porém, na segunda-feira à tarde, ele chegou do serviço e trouxe-me uma rosa. Fez uma nova pausa, para respirar fundo e prosseguiu. Onde você arrumou isso? Eu perguntei. Ele respondeu. Comprei de um vendedor de flores. Achei que você gostaria de ganhar uma rosa. Eu comecei a chorar e agradeci comovida. Logo descobri que ele comprara a rosa de um vendedor em alguma esquina. De fato eu havia visto um naquele dia. Mas isso não importava, pois o que valia é que ele me trouxera aquela rosa. Na terça-feira à tarde ele me ligou do escritório e perguntou-me o que eu achava se ele trouxesse uma pizza para jantarmos. Ele pensou que eu apreciaria não cozinhar naquela noite. Disse-lhe que achava a ideia ótima e ele trouxe aquele lanche para casa. Nós curtimos muito aquela pizza. As crianças também. Gostaram muito e agradeceram-lhe por tê-la trazido. Dei-lhe um abraço e manifestei minha sincera apreciação por tudo. Fez uma pequena pausa e prosseguiu. Ao chegar em casa na quarta-feira à noite trouxe para cada um de nossos filhos um pacote de biscoitos e uma plantinha para mim. Disse que a rosa logo morreria e achava que eu gostaria de algo que durasse mais tempo. Eu pensei que tivesse alucinações. Não podia acreditar que Jim fizesse aquelas coisas e nem o porquê delas. Na quinta-feira após o jantar ele me deu um cartão onde escrevera que, apesar de não saber dizer seu amor por mim, gostaria que eu soubesse o quanto eu significava para ele. Novamente chorei e sem relutância abracei-o e beijei-o. Nessa hora ele falou, por que não arrumamos uma babá para ficar em casa no sábado à noite e vamos nós dois jantar fora? Meio fora de órbita respondi que seria maravilhoso. Na sexta-feira à noite, ao vir para casa, parou em uma loja de doce e trouxe para cada um de nós um pacotinho com nossos doces preferidos. De novo ele nos fez surpresa e disse que aquela era nossa sobremesa. Janice parou novamente para dar um profundo suspiro e prosseguiu. No sábado à noite, eu estava em Alfa. Não tinha ideia do que tinha acontecido a Jim, nem se aquilo duraria muito tempo. Só sabia que adorava cada minuto. Após nosso jantar naquele sábado, disse-lhe que não entendia aquela sua atitude e pedi que ele me contasse o que acontecera. Nesse momento, ela olhou para mim muito séria e disse: Dr. Chapman, quero que o senhor entenda exatamente o que ocorreu.
Este homem, depois que nos casamos, nunca mais me dera flor alguma. Jamais me dedicara um único cartão. Ele sempre dizia que comprá-los era um desperdício de dinheiro porque você olhava uma vez para os mesmos e depois os jogava fora. Acredite ou não, só saímos para jantar uma única vez em 5 anos. Nunca adquiriu algo para as crianças e esperava que eu comprasse somente o extremamente essencial. Jamais trouxe uma pizza para jantarmos. Esperava encontrar a comida pronta todas as noites, ao chegar em casa. Estou, então, desejosa de dizer que o que aconteceu foi uma mudança radical de comportamento. Nesse momento, virei-me para Jean e perguntei: o que você respondeu quando, ainda no restaurante, ela lhe perguntou o que acontecera? Disse a ela que, ao ouvir seu seminário sobre as linguagens do amor, compreendi que a linguagem dela era o receber presentes. Nessa hora, também percebi que há muitos anos não lhe dava uma lembrança sequer. Para ser sincero, creio que não lhe ofereci algo desde nosso casamento. Lembro-me que quando namorávamos, costumava trazer-lhe flores e outros presentinhos, mas depois que nos casamos, achei que não deveria mais arcar com essa despesa. Contei-lhe então que decidira dar-lhe durante uma semana um presente por dia e observaria se aquilo causaria alguma mudança nela. Tenho de admitir que presenciei uma enorme diferença em suas atitudes durante aquela semana. Fez uma pequena pausa e prosseguiu. Disse-lhe também que confirmava ser verdadeiras as palavras que o Senhor dissera, e aprender a linguagem certa do amor era a chave para que o cônjuge se sentisse amado. Pedi perdão por ter ficado tão endurecido todos aqueles anos, falhando tanto em suprir sua necessidade de sentir-se amada. Disse a ela que realmente a amava e apreciava todas as coisas que ela fazia por mim e pelas crianças. Disse-lhe também que, com a ajuda de Deus, iria me tornar um expert em presentear e iria me aprimorar nisso por toda a minha vida. Nessa hora, Janice me disse: mas, Jean, você não pode continuar a me comprar presentes todos os dias pelo resto de nossas vidas. Não há orçamento que aguente isso. Eu lhe respondi: pode ser que não dê para comprar todos os dias, mas pelo menos uma vez por semana, acho que sim. Isso soma 52 novos presentes por ano que você deixou de receber nos últimos 5 anos. E quem disse que terei de comprar todos eles? Posso muito bem fazer alguns. Posso utilizar a ideia do Dr. Chapman de, na primavera, apanhar uma flor do nosso jardim. Janice então interrompeu. Dr. Chapman, que eu me lembre, ele não falhou nenhuma semana já há 3 anos. Ele é um novo homem. O Senhor não acredita como somos felizes. Nossos próprios filhos têm nos chamado de pombinhos apaixonados. Meu tanque tem transbordado de tão cheio. Virei-me então para Jean e perguntei: e quanto a você, Jean, também se sente amado por Janice? Eu sempre me senti amado por ela, Dr. Chapman. Ela é a melhor dona de casa do mundo. Cozinha como ninguém. Minhas roupas estão sempre limpas e passadas. Ela é ótima para lidar com as crianças. Sei que ela me ama. Ele sorriu e continuou: minha linguagem do amor está muito óbvia para o Senhor, não é? Concordei com ele. E também com ela, ao lembrar da palavra milagre utilizada ao início de nossa conversa. Não é necessário que os presentes sejam caros e oferecidos semanalmente. Para algumas pessoas, o valor deles nada tem a ver com o preço, mas sim com o amor implícito. No capítulo 7, deixaremos mais clara a linguagem do amor de Jean.